Então, a partir de agora, está gravando o nosso bate-papo, tá? Como eu acabei de falar, conversei previamente com a Edejane. Pessoal, por favor, participem. Eu não quero me alongar muito na apresentação para não tirar também que ela tem aí para trazer para a gente. Mas a Edejane é uma pessoa que eu tenho um convívio já há muitos anos, conheço há muitos anos, através do filho dela, do Gu, enfim, que faz ecoterapia, ela vai falar um pouquinho depois. Já não é a primeira vez que eu a convido para participar de uma aula, ela já foi presencialmente em outros anos, e foi, assim, um mega sucesso. Os alunos amaram, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. A ideia, como todos vocês já sabem, é um bate-papo bem informal, para vocês entenderem mesmo a posição da família, de como é isso no dia a dia, de como funciona, como foi desde o diagnóstico, como é a rotina, o que faz, o que deu certo, o que não deu, quais as expectativas, enfim. Vocês são futuros psicólogos, quando vocês menos esperarem, vocês estão se formando, então eu acho que é um baita de um diferencial você conhecer o outro lado da história, né? Então, o que o paciente vive. Vocês vão receber no consultório de vocês os seus pacientes e muitas vezes julgar pela postura dele, pelo jeito que se veste, pela forma como fala, se fala alto, se fala acelerado, mas a gente precisa entender, a gente precisa ter empatia e saber o que acontece da porta para fora e entender e acolher, enfim, acho que isso é o mais importante. Então, Edejane, Gu, muito obrigada por vocês toparem estar com a gente hoje. Como a gente conversou, são alunos do primeiro e do terceiro semestre de psicologia, tanto da turma diurna quanto da noturna. Eu tô perdida. Viu? Desculpa, mas vai ser difícil eu conseguir falar pela live. Desculpa, boa noite, pessoal. Viu? Eu não consigo ficar me vendo aqui no celular. Tem algum botão que eu tenho que apertar? Toda hora some a câmera. Será? Para a gente, você está aparecendo normal. O que será que está acontecendo? Eu tô aparecendo normal? Normal. Ah, então tudo bem. Eu não tô me vendo, mas eu e o Gu estamos aqui, sentadinho no sofá. Não, Boa a gente está vendo noite. vocês. Tá bom, desculpa, pessoal. Boa noite a todos. Eu tô achando estranho que eu só tô vendo a tela do celular, não tô vendo mais nada. Mas, enfim, é com muito prazer que eu tô aqui essa noite, né, para falar com vocês um pouco da nossa vida, minha e da minha família. Meu filho Gustavo, 14 anos, está aqui do meu ladinho. Ele vai se apresentar. Vai, Gu, fala. Oi, pessoal, meu nome é Gustavo Barreto, tenho 14 anos. Oi, Gu! Oi, Gustavo, prazer. É muito lindo, né? Ficou aqui babando, mas tudo bem. Então, o Gustavo é autista. Quando nós tivemos o diagnóstico, ele tinha quase 4 anos. No começo foi difícil, porque a gente não tinha muita informação. É só um minutinho que aqui saiu tudo do ar. Meu Deus do céu, só um minuto. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. A gente só não está te vendo agora, mas a gente está te ouvindo. Voltei. Agora voltou. Então, Licença. a gente teve o diagnóstico com 4 anos. Eu tive uma gravidez tranquila, normal, nada de diferente. E o Gustavo nasceu de parto cesáreo, foi tudo muito normal. E a gente nem sabia o que era autismo. Gente, pra mim não tá aparecendo a imagem. Não? Não, eu já saí e voltei, mas pra mim não tá aparecendo. Mas alguém não está vendo? Para mim também não. O que eu fiz? O que eu tô fazendo de errado, será? Talvez seja eu também. Não está aparecendo aí, pessoal? Oi? No meu computador ela aparece. Para mim também. Mais alguém não está vendo? Pra mim não. Dá uma procuradinha, pessoal, nos participantes aí, tenta encontrar ela e fixar na tela.
Não sei se para vocês aparece, mas normalmente tem o nome da pessoa e tem 3 pontinhos. Se você apertar esses 3 pontinhos, tem fixar. Vê se vocês conseguem aí. Será que eu também consigo me fixar? Eu acho que sim. Gente do céu, não. Mas vai ser legal. Ah, sim, agora pra mim apareceu. Aqui, fixar. Colocar minha espera, erguer a mão, desativar vídeo de entrada. Só isso. Fixar. Tem fixar? Para mim, não. É que eu tô no celular. Ah, aí o celular é um pouco diferente. Muda. Para mim também não aparece, professora opção. Mas eu estou no computador e não está aparecendo, não. No computador eu vejo, então, não sei, deve ser de programa para programa. Pessoal. Mas tudo bem, dá para ouvir super bem. O que aparece para vocês, pessoal? Agora a Edjane sumiu, só tá você, professora. Você também sumiu agora. Liguei minha câmera para ver se a gente foca na dela. Tá aparecendo Não, aquela imagem de bate-papo. É indiferente você desligar sua tela. Agora a Edjane apareceu inteira. Tá enorme. Agora eu apareci. Eu tô vendo agora tudo. Todo mundo tá vendo agora? Sim, eu tô. Sim. Ainda não. Vou ter que ligar minha câmera, então, para não atrapalhar. Vamos lá. Que bom. Então, pode continuar? Por favor. Agora foi. Vamos continuar. Tá legal, né? Pela live. Eu nunca falei pela live. Primeira vez. Estou um pouco nervosa. Me desculpem qualquer coisa. Imagina. Vamos. Então, daí eu só tenho um filho. Eu e meu marido. A gente só tem um filho. O Gustavo, né? E eu vim aqui contar a minha história para vocês, a minha história, a realidade da minha vida. Assim, eu não entendo os termos técnicos, nada disso, mas eu amo falar sobre isso, porque... E se eu ficar emocionada, é que eu sou sensível mesmo, mas eu falo desse assunto com muita alegria, nada de tristeza, porque, assim, é difícil. Claro, não foi fácil, não é fácil, assim, e a gente vai aprendendo a conviver com isso. E ninguém fica grávida e quer ter um filho autista, nunca, ninguém nunca pensa nisso. A gente sempre pensa em ter um filho, não que seja uma doença, mas assim, que não tenha limitações, né, dificuldades, mas acontece e é assim que tem que ser e é assim que será. E daí a gente teve o diagnóstico com 4 anos. Quando o Gustavo tinha mais ou menos 1 ano e meio, a gente começou a perceber que ele estava regredindo. Ele tinha começado a falar mãe, pai, bater palmas. Só que daí, em vez de palmas, eram estereotipias. Ele chacoalhava muito as mãos, começou a gritar muito, ser hiperativo. E não parecia que não ouvia. A gente não entendia o que era. Daí nós começamos a procurar, né? Fomos atrás de profissionais e só falavam que o Gu era hiperativo. Aquilo me consolava e eu ficava feliz, porque hiperatividade, para mim, era muito simples, né? Não não que seja um problema também, mas eu achava que hiperatividade não tinha nada a ver com autismo. E daí, conforme foram passando os anos, na escola começaram a perceber a diferença. E ele foi diagnosticado com 4 anos, com psiquiatra. Encaminhamos para o psicólogo, e a gente foi encaminhada para o psicólogo, daí o psicólogo encaminhou para o psiquiatra, e foi assim o diagnóstico, com 4 anos. Nosso chão caiu, tudo ficou escuro, a gente não sabia o que fazer, enfim. Mas daí as portas foram se abrindo, a gente foi procurando o caminho, né, certo? Graças a Deus. Hoje em dia o Gustavo é um menino bem desenvolvido. Quando ele teve diagnóstico, ele tinha autismo, não chegava a ser um autismo severo, mas assim, ele não falava, gritava muito, era hiperativo, não olhava nos olhos. Então, daí a gente foi trabalhando com as terapias,
a terapia foi um divisor de águas nas nossas vidas, todas as terapias. É um conjunto, não foi uma sozinha, mas aqui a gente viu que realmente a gente começou a entender o que fazer realmente com ele, como se comportar durante o dia a dia. Foi terapia comportamental, que é com o psicólogo, né? A gente trabalhou bastante ABA, que é um método usado para autista mesmo, e eu e meu marido, foi difícil pra caramba seguir tudo que precisava na terapia, era muito difícil, tinha dia que eu chorava de nervoso, porque parecia que eu não ia conseguir manter aquilo com o Gustavo, era muito difícil. No começo ele não entendia, e a gente tinha que ser firme, então a gente começou... Foi assim, para todo mundo aqui, para nós três, aqui na minha casa, foi muito difícil. Mas a gente começou a ver os resultados. E assim, o resultado é surpreendente, porque você começa a fazer as terapias e você vai vendo que dá para conseguir. O Gustavo, ele é muito... Eu sempre vou ficar falando que ele é muito, muito, porque para mim ele é muito tudo, assim. Eu sei os limites dele, eu sei que a gente precisa trabalhar muito, ainda há muito caminho pela frente, muito. Mas desde que o Gu era até o que ele é agora, ele é muito desenvolvido. A Monique conheceu ele quando a gente começou lá na ecoterapia, lá no Aziz. O Gu, eu acho que deveria ter uns 7 anos. O Gu agora tem 14. E, assim, é impressionante como um autista pode se desenvolver. O Gustavo, ele, com as terapias e com muita fé, muita determinação, e, assim, tendo que... não é fácil, eu digo assim que não é fácil, porque muitas vezes eu queria voltar atrás. Eu achava, isso não vai dar certo, então eu vou dizer não. Eu vou voltar atrás. O Gustavo queria muito um brinquedo, sempre o mesmo brinquedo. Como era baratinho o brinquedo, eu ia lá e comprava para ele ficar calmo, ficar feliz. É um carrinho do McQueen de plástico, o vermelhinho. Né, Gu? Qual o brinquedo você gosta mais? Eu gosto de brincar os Disney Gogos. Disney Gogo, ele gosta de Disney Gogos agora. Então, e eu achava que no começo mexeu muito comigo, né, as terapias, mas a gente conseguiu entender que realmente era isso que o Gu precisava, que todo mundo precisava aqui dentro de casa para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente conseguir lidar com o autismo, porque todos os dias evolução, tem dias que é mais difícil, tem dias que você acha que esse dia não rendeu, não deu certo, mas no fim do dia você vê que sempre tem uma luz. E para mim, eu estou aqui falando em relação ao meu filho, Gustavo, autista, 14 anos, a terapia, o conjunto de terapias, a disposição de todos os profissionais. Agora, ele estudava em escola especial. Hoje em dia, ele estuda numa escola regular, está no 9º ano. O pedagógico, ele não acompanha igualzinho os outros, mas a socialização é muito boa, a lição é adaptada para ele. E, assim, ele tem uma auxiliar que, de vez em quando, dá uma olhada, vê se está tudo bem, vê se está se comportando, mas não precisa de auxiliar o tempo todo dentro da escola, e é isso, assim. E eu tenho a dizer que ele tomava remédio também, 4 remédios, quando ele começou, por causa da hiperatividade, não tinha concentração. Se alguém quiser me interromper e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, porque eu nem sei a hora que eu vou parar de falar. É tanta coisa que eu tenho para falar, gente, que... Pode ficar à vontade. Continua. Ouvir. Oi, Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Júlia. Como você fazia para ele se concentrar no que você precisava, nas tarefas? Então, daí no começo, como ele não se concentrava de jeito nenhum, a gente entrou com os remédios. Daí ele começou a tomar remédio.
Ele tomava Ritalina, 2 tipos de remédio para... Henrique, pega meu fone aí na mesa. Aí, no começo, foi através dos remédios, a gente conseguiu a concentração. Aí ele começou a aprender as coisas, se desenvolver. Aí, foi passando o tempo, a gente viu que ele estava conseguindo se concentrar, que isso era possível, fomos tirando os remédios aos poucos, assim, tudo acompanhado, para ver se ia dar certo. Daí nós conseguimos saber que ele não precisava do remédio para se concentrar. E ele, assim, ele é muito concentrado. Se eu pedir para ele fazer todas as tarefas que eu peço para ele fazer, ele não faz com pressa, ele se concentra, e ele repete as tarefas, faz errado. Ele também faz Kumon, português e matemática. Ele é alfabetizado e ele sabe matemática, assim, o básico, né, por enquanto. Adição, subtração, sabe fazer probleminhas de adição, subtração. E foi assim, no primeiro passo foram os remédios, aí depois que a gente começou a entrar com as terapias. Aí depois das terapias, agora ele não toma nenhum remédio, nenhum. É só, assim, comportamental mesmo. Trabalhar o comportamento, explicar tudo que precisa. Antes de realizar qualquer tarefa, eu explico para ele o que vai acontecer, onde nós vamos. No começo do tratamento, né, do ABA, a gente sempre tirava foto dos lugares, explicava para ele tudo onde a gente ia, a escola que ia para ecoterapia, ia para fono, todas as fotos. E assim, ele começou a aceitar muito bem e não teve problema de mudar a rotina, se mudar horário de terapia, mudar caminho, essas coisas que geralmente autista não gosta de seguir muito certinho, né, as coisas. Ele não, a gente conseguiu trabalhar bastante essa parte. E muito maravilhoso foi conseguir tirar os remédios. Isso é uma coisa assim, maravilhosa, porque é possível tirar os remédios, né? Fazendo tudo que precisa nas terapias. Eu sempre vou falar terapias, porque é maravilhoso as terapias, o tratamento comportamental. E é isso, a gente viu muita diferença. Oi? Oi, eu sou a Paula. Quando você se refere às terapias, você cita ecoterapia, terapia comportamental, tem mais algumas outras terapias que ele foi participando, que vocês foram vivenciando, que você poderia citar? Eu coloco tudo num pacote. As terapias, para mim, é tudo assim, que ele faz fora a escola. Por exemplo, a fono, terapia, né? Que também. Agora a gente deu uma parada na fono, mas já vai voltar. Já estou com a carta para ele começar a fazer fono de novo. Fono, o psicólogo, ecoterapia, a natação eu considero como uma terapia, porque é um momento que ele relaxa, pratica o esporte, né? Então é isso, mas o que mais a gente investe, assim como eu posso te dizer. Fora essa parte de lazer também, né, que ele anda de bicicleta, ele faz natação, e ele faz Kumon não, jiu-jitsu também. Tudo a gente juntou um pacote, então a gente tem tudo isso como uma terapia, apesar de ser lazer, esporte, mas isso tudo junto, ele aprendeu a se socializar melhor com as pessoas, a pedir licença, a respeitar limites, essas coisas. No começo ele não respeitava limite nenhum, andava até na parte de andar. Ele também fez fisioterapia uma época lá no Aziz, e também quando ele andava, ele era desequilibrado. Ele nunca andou na ponta dos pés, mas ele tinha desequilíbrio. Ele não desviava de pessoas, não desviava de... Assim, saía no que aparecesse na frente, ele encostava. E ajudou bastante também nisso, no equilíbrio, em conseguir impor os limites, né? Tudo ajudou. Um pouco de tudo, sim.
né, aprender a respeitar os limites, principalmente isso, né, quando faz luta, essas coisas. E ele sabe, assim, nunca usar a força, não é agressivo, para ensinar tudo isso, a controlar a força, porque o menino é forte. Tem 14 anos, mas está com quase 1,80 m por aí. Então, ele é grandão. Eu ia falar, gente. Vocês viram o Gustavo só ali perto da Idejane, sentadinho? Ele é enorme. É grandão. Então, e é assim, a gente juntou um pouco de tudo. É difícil, porque não é tudo. A gente consegue, se for para realmente fazer tudo que a gente sabe que é ótimo para ele, mas tem que pagar. Então, a gente não tem condição para, né, pagar tudo que precisa. Mas tudo que está ao nosso alcance, que a gente sabe que vai ser bom, a gente tenta, algumas coisas erra, outras coisas acerta, e é assim que a gente vai seguindo. Mas, assim, o Gustavo, ele é autista funcional, porque ele consegue realizar várias funções. Ele limpa o quarto, ele faz os lanches, ele consegue ficar em casa sozinho. Eu saio de casa, a gente trabalhou muito nisso, começamos a dar independência para ele. A única coisa que eu ainda não tive coragem é de deixar ele ainda ir para a rua em algum lugar sozinho. Mas a gente já combinou que o Rodolfo, que é o psicólogo, quando voltar às terapias com ele, vai começar a ensinar a pegar o ônibus sozinho, ter assim essa noção de ir para a rua, não só dentro de casa, porque dentro de casa a gente já conseguiu desenvolver muito ele só não mexe em fogão com fogo porque a gente não deixa, mas ele sabe, ele sabe, mas ele não faz porque a gente não deixa. Mas Oi? Eu queria fazer uma pergunta em relação à rotina de vocês, se você tem algum horário regrado para alguma coisa com ele atualmente? Atualmente agora na quarentena? Ou sempre? Sempre. Temos, é assim, igual eu falei, ele não liga de mudar a rotina. Se mudar horário, ele não tem um problema. Mas a gente tem horário certinho. Vai para a escola de manhã, daí as terapias são à tarde, aí vai para natação à noite, alguma coisa, esportes, assim, é sempre à noite, ele gosta. E daí eu também trabalho por conta, eu sou cabeleireira. Então, eu faço meus horários de acordo com os horários dele, né? Para poder conseguir ir para as terapias, para o tratamento, tudo. Porque senão não dá, né? Tem que fazer certinho os horários. Mas assim, em relação a almoço, essas coisas, lanche, não. Ele é bem adolescente, assim. É legal, ele é bem adolescente. Ele age agora como adolescente, sabe? Ouve músicas de adolescente, tem gosto de adolescente, jogos. A parte infantil dele ele ainda é infantilizado, não é igual um menino de 14 anos, que não é autista, mas ele tá bem desenvolvido, assim, ele tá deixando um pouco essa parte infantil de lado e tá virando adolescente. E daí chega a parte que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Que é adolescente, vai chegando mais para adulto. A gente sabe que tem muitos desafios, né? Mas tudo certo, se Deus quiser. É isso. Jane, posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Ele está socialmente, né, bem, né, com as pessoas, mas você tem algum contato com outras mães? Porque geralmente tem grupos, né, de mães que fazem parte, você faz parte, já fez parte de algum grupo assim? Grupos de mães especiais que têm filhos especiais? Ou grupos de mães de filhos... Tem muitas. Não, de mães autistas, que antes, para você pesquisar, saber, que cada criança, a minha tia, ela trabalha na PAI. Então, cada criança tem o seu limite do autismo, né? O seu grau de autismo. Então, quando você descobriu, você chegou a participar de algum grupo, assim, para saber, conhecer?
Não, Ou ainda faz parte? Não, agora eu faço. Eu conheço muitas mães autistas, muitas crianças autistas. Agora eu faço. O Gustavo, quando ele entrou na Clave de Sol, ele estudou 7 anos na Clave de Sol. E lá eu conheci muitas mães de autistas. E assim, e nas terapias também eu conheço no Aziz, eu conheço mães de filhos autistas. Mas quando eu descobri, há 10 anos atrás, eu não tinha. Eu fiquei assim, totalmente perdida, eu não sabia por onde começar. Tanto que eu tirei ele da escola regular, ele estava na creche. Eu tirei ele da creche e coloquei ele numa escola especial. Não que tenha sido ruim, não foi. Ele se desenvolveu, na época foi muito bom para ele, só que chegou uma hora que ele precisava de mais que aquilo para se desenvolver. Então foi a hora que a gente tirou ele. Fazem 3 anos que ele está numa escola regular. Mas se for, hoje em dia, com toda a experiência que eu tenho, os conhecimentos assim, não técnicos, mas os conhecimentos mesmo da vida real, eu não colocaria, eu enfrentaria tudo que tivesse que ser, mas eu não tirava o Gustavo de uma escola regular para pôr numa escola especial, porque ele tinha potencial para ficar naquela escola, só que eu estava muito perdida. Assim, eu estava com o coração sangrando, sem saber o que fazer, querendo proteger ele de tudo. E na época não tinha nenhuma informação. Então eu sofri bastante com isso no começo. Mas hoje eu tenho muitas amigas que têm filhos autistas. E existe muita diferença. Tem uns assim que eu fico babando, que é bem desenvolvido, consegue pegar o ônibus sozinho, vai para a escola sozinho, lá no centro da cidade, sabe? Tem uns exemplos assim que eu fico me inspirando, né? Mas também tem os outros que a gente sabe que, né, autista severo, que às vezes realmente não consegue se desenvolver, nada, é agressivo, essas coisas, mas é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Jane, acho que obrigada, tá? Imagina. 2 perguntas agora. As meninas chegaram a falar sobre você falar de ficar em casa. Nessa pandemia, teve alguma alteração assim para o seu filho? Algo no sentido negativo? E como que está enfrentando isso, né? E a outra pergunta eu acabei de esquecer. Vai pensando aí, eu também sou assim. Então, no começo eu fiquei preocupada, porque mudou toda a rotina. O Gu, assim, ele é muito tranquilo, é só eu explicar, né, o que vai acontecer, por que vai acontecer, que sempre ele acaba aceitando. Mas eu percebi que ele começou a ficar ansioso. Uma coisa que ele já não fazia há muito tempo é ficar andando de um lado para o outro sem rumo, sabe, dentro de casa. Vai e vem, estereotipia. Então, fazia tempo que isso não acontecia. Eu percebi que começou a acontecer. Daí eu comecei a levar ele para andar de bicicleta, fazer atividades que eu conseguia aqui perto de casa com ele. E comecei a explicar bem o que era o coronavírus, por que a gente estava dentro de casa. Eu vou falar, ele vai responder. Gu, por que a gente está dentro de casa, não está dentro da escola? Não. Por quê? Por que não? Mas o que doença que é? De coronavírus. E pode ir para a escola? Não. Viu? Não pode, né? É Covid-19. Viu? Ele sabe, então ele entende bem, assim, é só ter a disposição, a paciência de explicar. Daí, e agora ele está super bem. Não está mais andando de um lado para o outro, a estereotipia diminuiu bastante, porque a gente também, quando começamos a terapia comportamental, foi mais por conta da estereotipia. Ele tinha muita, ele chacoalhava muito as mãos, muito, assim, não o tempo todo, mas 80% do tempo. E isso me preocupava muito. E daí, conforme foi passando o tempo, a estereotipia diminuiu. Ele não tem mais, assim, é muito difícil quando aparece. Tem semana que nem aparece. Mas, às vezes, com muita ansiedade, nervoso, né? Como qualquer um, ele transmite de alguma forma.
Mas assim, não tá tendo nenhum problema agora com a pandemia. Ele tá até gostando, falou que só quer voltar para a escola em agosto. Ainda quer férias de julho. Então tá bom, né? Mas é isso. Sim. Mas é assim, nada, mas ele não tem problema com a rotina. Ele gosta de quebrar, então tá tranquilo nessa parte. Edjane, Oi? é a Maria José. Oi, Deixa eu te perguntar algo. Eu sou aluna da professora da manhã, então estou participando aqui, que ela pediu quem quisesse, e eu estou participando. Como que foi, assim, para você, né? Assim, vocês sofreram muito preconceito. Eu entrei na aula aqui na entrevista não faz tanto tempo, então não sei se de repente você já falou disso. Mas como que foi? Vocês sofreram assim com preconceito, com aceitação, mesmo na família, porque às vezes tem pessoas na família que são incompreensíveis, né? Então, como que foi essa relação com a família e com as pessoas assim fora para aceitar seu filho, né? Da maneira que é? Foi bem difícil. Assim, foi uma das... Fora ter o diagnóstico, né? Quando tudo começou, essa parte, assim, foi a mais dolorida. E, assim, eu tô falando aqui, né? Toda a parte boa, o desenvolvimento do Gustavo, né? As habilidades, mas sempre tem, nunca deixou de existir. Nunca deixa de existir o preconceito. Ele existe, ele é muito, assim, dolorido, porque realmente no começo eu nem sabia lidar com esse negócio de preconceito, né? E às vezes eu nem entendia. Mas aí depois comecei a entender, a gente ficou só nós três, nós não tínhamos amigos, ninguém convidava a gente para ir em festa de aniversário, nenhuma criança convidava o Gu para ir em festa. A gente ficou isolado, mas isolado que eu digo assim, trabalhava, tinha a vida de terapia, de trabalho, de escola, mas não social. Vida social nós não tínhamos. Depois que o Gustavo começou a ficar mais calmo, não mexer nas coisas, não abrir geladeira dos outros quando ia na casa, né? Aí agora que eu digo, mais ou menos de uns 4 anos para cá, que o Gu é convidado para a festa de aniversário, não só de crianças autistas, mas de tudo, assim. Mas foi uma parte muito difícil, tanto de família, teve parente que pediu para não levar mais na casa. Olha, não traz mais ele aqui porque ele dá muito trabalho, ele grita muito, ele mexe muito nas coisas. E assim, é de doer o coração, é de partir, porque é o seu filho e você nunca imagina uma situação dessa. E o Gustavo, essa parte do preconceito, ele ainda não consegue perceber muito bem, ele não sabe diferenciar se uma criança está sendo... Uma criança não, uma pessoa ou qualquer pessoa está sendo preconceituoso ou não, ele entende mais como brincadeira. Ele leva assim, ele não consegue sentir, isso ele não consegue sentir, ou a maldade, ainda não consegue. Mas a gente que é mãe, pai, a família, assim, que é próximo, dói muito, muito mesmo. É uma coisa que eu trabalho cada dia na minha vida. Não fico tentando, eu tento esquecer isso, porque se eu me apegar a isso, eu não consigo passar um dia sem chorar, sem sofrer, sem me preocupar o que está acontecendo. Eu estou aqui na minha casa e ele está lá na escola. Meu Deus, o que está acontecendo lá? Eu tenho segurança aonde ele estuda, as pessoas que ele convive, mas a gente nunca sabe. Ele sabe me contar o que acontece, mas eu tenho que ficar perguntando bem os detalhes. Então, foi muito difícil. Não é fácil. Eu acho que nunca vai ser para ninguém essa parte do preconceito. E agora eu fico imaginando, ele é um menino de 14 anos, muita coisa poderia estar sendo diferente na vida dele, né, se ele não fosse autista. Mas é uma coisa que a gente aprendeu a conviver com isso, sem ficar imaginando, o Gustavo vai namorar, o Gustavo vai casar, vai ter filho, será que eu vou ter netos? É muito ruim sofrer antecipadamente, então
a gente procura viver um dia atrás do outro e focar no desenvolvimento, em tudo de bom que acontece, porque é possível viver muito feliz, ter uma qualidade de vida muito boa, tendo um filho autista, tendo um irmão autista, porque tem que procurar os caminhos certos, os tratamentos, porque se entregar, se entrega mesmo. E não é fácil. É isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Só mais uma pergunta. Uhum. Eu sei que nessa fase, 14 anos, né? Os adolescentes assim estão aflorados, né? Estão se descobrindo e tal. E como que é ele, né? Porque ele tem 14 anos. E como que ele é assim? Em relação a namorar, se ele brinca em relação a isso ou não? Não fala nada disso. Então, eu comecei a perceber agora umas diferenças. Ele está começando a, no celular, né, procurar mulheres, e digita e procura. Um dia ele digitou tipo de corpo de mulheres. Aí apareceu lá, né, escrito, mais a teoria, né? Mas, enfim, é uma parte bastante que a gente está começando a trabalhar agora, então vai ser um novo processo. Mas, assim, ele é bem tranquilo mesmo, não... Ele, assim, como eu posso te falar, ele... Se precisar fazer alguma coisa, né, que já sente, ele vai para o quarto, e, assim, ele é muito discreto. Eu sei que já está começando a acontecer alguma coisa, mas, assim, ele não demonstra na frente dos outros. Ele gosta de ficar no quarto dele, sozinho, naquele momento, né? Essas coisas. E tá começando, sim. Ele não fala assim, namorar, eu quero namorar. Mas ele fala, aquela menina da minha escola é bonita, não sei qual tal menina é a mais bonita ou é linda. Então, é que assim, ele é autista, mas ele é assexuado, não, né? Não sei se eu vou falar certo, é assexuado, é como qualquer outra pessoa. Então, essa parte... Isso é normal, né? Exatamente. Os hormônios, as vontades, todas essas coisas já chegaram, né? Então, a gente vai agora aprender a trabalhar com isso. Explicar. Então, essa parte que me preocupa, dele saber se comportar, porque o desejo vai vir, mas ele tem que saber a hora certa, o que fazer com isso. Não, por exemplo, ficar sem roupa na frente de alguma pessoa, ou começar a se apalpar na frente de pessoas, essas coisas. Isso que ele tem que ter a noção. Então, a gente está trabalhando nessa parte. É difícil essa parte, difícil. Mas é isso, né? O mais importante é isso. Tá, né? Certo. Obrigado, viu? Você vai dar conta. Já deu. Já dá. Já dá, né? Ediane, tudo bem? Tudo bom. A minha pergunta é como que foi a adaptação dele na escola regular? Então, foi difícil. Não foi tão difícil voltar para a escola regular, porque quando ele voltou, ele já estava bem desenvolvido, a gente já sabia que ele tinha condição de se comportar, de não, por exemplo, atrapalhar a aula, por exemplo, ou gritar do nada, essas coisas. Então, a gente chegou num ponto que realmente todo mundo, assim, que acompanha ele, os profissionais, achavam que realmente ele deveria ir para uma escola regular. E ele também, uma vez ele chegou e falou que ele queria ir para a escola da prefeitura de Sorocaba. E eu entendi que ele queria mudar de escola. E então foi isso. A adaptação, quando eu fui procurar a vaga para ele, matriculei ele numa escola regular, aí eu já levei o relatório da escola especial, tudo, a independência, o que ele precisava. E daí a escola estava super aberta para aceitar o Gustavo, disposta a ajudar se precisasse de alguma coisa, assim, sempre muito aberta. Até o psicólogo pôde ir lá na escola para observar o comportamento, para dar algumas instruções para os professores. E em relação aos alunos, é assim,
o Gustavo, ele não é uma criança que vai chegar numa roda e puxar conversa com as outras pessoas. Para ele, se ele estiver ali no meio, ou quieto, ou ouvindo, ou mexendo no celular, ele não dá bola se estão conversando com ele, se vai falar, Gu, vamos brincar, não sei o quê. Para ele, alguns autistas são assim, eles se sentem muito bem sozinhos. Então, nessa parte, ele não sofre porque ele vai para a escola, come o lanche, estuda, vê as pessoas. E os alunos da sala, eles são bem, como eu não posso te dizer, eles são bem instruídos, eu não sei se é a palavra certa, mas assim, para aceitar, para conviver, eles respeitam, chamam para as festas, é muito legal o Gustavo participar dos grupos de WhatsApp. O Gustavo não participa mais porque ele mesmo não quer, mas eu não tenho, em relação a isso da escola, eu não tenho nenhuma vírgula para reclamar, de nada, nem dos professores, nem dos alunos, de nada, assim, a aceitação foi ótima. E ele gosta da escola? Gosta, eu vou perguntar para ele. Gu, você gosta da escola? Sim. Que escola? Colégio Exhibição. Por que você está fazendo carinho? Que legal. Colégio Exhibição. Que fala para ela que ano você tá? Tô no 9º ano. Parabéns. Você tá com saudade da escola, Gu? Sim. O que foi? Tá passando mal? Tá coçando o olho. Você quer voltar logo para a escola, Gu? Hã? Você quer voltar logo para a escola? Fala de novo. Não, tô ficando em casa do coronavírus. Entendi. Mas você quer que isso tudo acabe logo para você voltar para a escola? Sim. Ele tá fazendo... Ô, Monique, ele tá fazendo gracinha aqui. Mas ele viu como ele tá... falei que ele tá gostando de ficar em casa. Ele gosta de ficar em casa. Ele é maroto. Hoje eu falei... Olha, e ele já sabe me enganar. Igual criança de 14 anos engana os pais. Eu mando ele fazer a lição, ele fica no quarto disfarçando. Quando eu entro, ele tá ouvindo música ou fazendo a lição na calculadora do celular, ouvindo música, daí quando eu entro ele corre para fazer a lição. E hoje ele não fez. Ele já tá tendo umas manhinhas, assim, coisa que ele não tinha, sabe? Por isso que eu digo que logo ele vai conseguir. Eu nem sei se isso é bom ou ruim, mas perceber alguma coisa errada, se mandar ele fazer alguma coisa errada. Esse tipo de coisa, sabe? Edjane, boa noite. Boa noite. Tenho 2 perguntas para fazer. Qual que é o grau de autismo do Gu? E a outra é como que ele lida com o autismo? Então, o grau, ele já mudou de grau. Quando a gente teve diagnóstico, era autista, não chegava a ser severo, mas era mais que médio. Aí a gente chegou no moderado. Nós não chegamos ainda no leve de ser Asperger. Não. E assim, eu acho que os profissionais acreditam que o Gustavo vai ficar... não que vai ficar, pode se desenvolver muito mais, mas é médio. Mas assim, eles falam que ele tem muita chance de conseguir um trabalho que seja repetitivo, que seja coisas que ele gosta de fazer. Então é legal, porque quando teve diagnóstico, né, ele já conseguiu descer os graus, quer dizer, subir, né, se desenvolver até o grau ficar menos. E eu esqueci a outra pergunta, desculpa. Era o que você me perguntou? Como que ele lida com o autismo e o grau. Isso. O grau, você respondeu, obrigada. Ele lidar com o autismo, ele sabe que ele é autista. Só que assim, ele não lida, ele não sabe lidar com isso. Para ele é tudo normal, ele é assim e ele nem sabe que as outras crianças não são autistas ainda, ele não sabe disso. Então a gente precisa, para ele conseguir lidar com isso e entender bem, eu acho que a gente precisa que ele desenvolva essa parte de perceber as coisas, de sentir,
realmente o que é certo e errado, sentir que ele é diferente, a diferença entre ele e os outros. Então, essa parte a gente não conseguiu ainda. E igual ele fala, mãe, o Gustavo é autista. Mas eu pergunto, por quê? O que é, Gu? Ah, o Gustavo é autista, mas ainda não consegui explicar bem certinho para ele sentir essa diferença. Então, ele não lida ainda com isso. Para ele tá tudo normal, é igual todo mundo. Obrigada. De nada. Edjane, Oi? eu não sei se você já falou, mas você tem outros filhos ou só o Gustavo? É só o Gu. Não tive coragem de ter outro, eu só vou ficar com ele. Tenho ele. Tá. O tempo passou e agora ele cresceu e agora também eu tenho um pouco de medo, sabe, de começar tudo. E isso aí é ele mesmo. E aí? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Diana, eu quero complementar sobre a escola. Quando ele voltou para a escola regular, quantos anos ele tinha? 11 anos. 11 anos? Mas e ele foi... Desculpa. E ele foi que série? Ele já foi na direto para a série dele, da idade dele? Isso que eu ia te falar. Ele foi assim, aonde ele estava era só até a 4ª série. E ele já tinha 11 anos, né? Só que ainda ele não estava na 4ª série onde ele estava, porque quando chega na 4ª série, aí tem que mudar de escola, e a escola ainda não tinha liberado ele para ir para uma escola regular, né? Só que a gente viu que realmente estava na hora. Daí ele foi para o 6º ano. Ele foi para o 6º ano direto, assim, com as crianças da idade dele, porque se colocasse ele numa sala de crianças menores, ele ia ficar muito mais infantilizado. Então, a socialização também é muito importante. Independente da parte pedagógica, que também é muito importante, a gente vê essa parte da socialização, assim, em primeiro lugar, se comportar como um menino de 14 anos, não um menino de 14 anos, mas assim, começar a se desenvolver para ser adulto, né? Então, não dava para pôr ele numa série com crianças muito mais novinhas, assim, se fosse para acompanhar a parte pedagógica. Mas a lição é adaptada, então dá tudo certo. Mas ele foi para o 6º ano, quando ele foi para a escola regular. Meu coração partiu, eu queria que ele fosse para a 3ª série, para ele demorar mais a sair da escola, para ter mais tempo de desenvolvimento, mas tá dando tudo certo. Que bom, obrigada. De nada. Só mais uma pergunta quanto à escola, Edjane. Na escola em que ele está, tem outras crianças autistas que ele tem contato, ou, enfim, que aí ele consegue estar no mundo dele, né? Porque eu acredito que o autista ele consegue, de uma certa forma, entre aspas, reconhecer uma linguagem, ou não, eu estou equivocada. Não, tem sim. Ele tem um amigo dele que eles saíram juntos lá da Clave de Sol e foram para essa escola regular. E eles andam juntos na hora cada um está em uma sala. E eles ficam juntos na hora do intervalo. E lá na escola que eu estudo, eles têm outros autistas. Eles dão, eu não digo importância, mas assim, eles abraçam a causa, sabe? Então, tem autista que já está se formando, tem autista que já se formou, e tem autista que está começando agora, e tem outros autistas, é bem legal. E daí, Lucas, o amigo dele, eles vão... É igual, tem passeio, daí eles ficam juntos, comendo lanche. Assim, o Gu, o Lucas e mais as outras crianças, mas sempre estão juntos. É bem legal. Mas legal, obrigada. Mas eu não sei ainda, igual eu te falei, eu não sei se ele sabe. Ele não que os dois são autistas. Isso ele não consegue ainda identificar, sabe? Então a gente tem que começar a trabalhar essa parte, mas precisa, antes de tudo isso, ele começar a ver a diferença. É difícil, é muito difícil. Eu imagino. Bom, de qualquer forma, eu agradeço.
Ah, imagina, eu que agradeço. Tá sendo bem legal conversar com vocês. Que bom que tá dando certo, né? E eu ainda viu? E eu ainda não chorei. Oi. Oi, só para voltar um pouquinho, os primeiros sinais que você identificou foi quando ele tinha 1 ano e meio, é isso? Isso, foi assim. O que eu identifiquei foi que quando ele tinha 6 meses, ele batia a palma, ele não olhava nos meus olhos, batia a palma e começou a me chamar de mãe, não mãe, mãe. Quando a criança começa a falar. Só que daí foram passando os meses, o Gu fez 1 ano, ele não falava mais, ele começou a gritar, parecia que ele tinha ficado surdo e chacoalhar a mão, assim. Eu pensava que ele estava batendo palma, mas não era. As mãos não se encontravam, daí chacoalhava. E então foram o que onde eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente foi nisso. Aí depois, assim, muita hiperatividade total. Ele só não subia no teto porque não tinha, não sei, porque o resto ele fez, assim, muito. A falta do sono também é um fator muito, assim, que aparece em praticamente todos os autistas. Não dorme direito e muito hiperativo, não para nunca. Foi isso. Até no começo me mandaram para tudo, para médico de ouvido, pensando que era surdo, Bera, fazer tudo que você imagina de exame de cabeça, Bera, cefalograma, tudo nós fizemos. E não aparece nada, porque é comportamental. Então, nunca apareceu em exame, só no comportamento mesmo. Foi isso. Bacana. E em relação aos brinquedos, você falou que ele gostava, pelo menos, de ficar só com um brinquedo? Era. O carrinho do McQueen, do Relâmpago McQueen. Era esse. Ele ficava empilhando os brinquedos, um atrás do outro, e sempre o mesmo carrinho, onde ele queria aquele carrinho. E assim, foi bem difícil. Uma das partes mais difíceis foi ele se livrar disso, de querer comprar sempre o mesmo brinquedo, sempre o mesmo brinquedo. E como eu não sabia lidar, e o carrinho era baratinho, eu comprava 1000 carrinhos, porque ele ficava quieto, ele dormia, eu conseguia controlar ele. Aí depois que a gente começou o tratamento certo, tudo bem certo, que é certo para o Gu, né, assim, daí foi difícil tirar essa mania do carrinho. Hoje em dia ele ainda gosta do carrinho. O filme do McQueen ele assiste sempre que pode, o filme do carro. Mas é controlado, nada de ficar com aquele carrinho segurando na mão o tempo todo e querendo comprar o mesmo carrinho. Mas foi bem difícil essas fases de apego mesmo que eles têm com as coisas. É isso. E em relação à parte emocional dele, ele consegue se expressar bem quando alguma coisa deixa ele triste, ele chega a chorar, alguma coisa relacionada a isso? Agora ele consegue. Antigamente ele não conseguia demonstrar nada, era tipo um robô. Não conseguia, ele nem sentia frio, para você ter uma ideia, nem sentia dor, não demonstrava nem dor, pelo menos, mas agora não, ele consegue demonstrar. Nossa, se eu deixar ele de castigo, se eu dar bronca nele, meu marido, a gente segue muito bem, certinho, tudo é certo mesmo, assim, para dar certo. E ele chora, ele pede desculpas, ele fica no castigo 1 semana sem videogame, ele não pega o videogame, aí quando dá o dia certinho de acabar o castigo, ele pede desculpas e pergunta se pode pegar, ele consegue sentir. E quando ele tá muito feliz, ele fica feliz, sabe? Assim, ele não fica demonstrando sentimentos durante o dia. Fica mexendo no celular, jogando videogame, brinca. Eu trabalho quase o dia inteiro, eu tenho meu salão aqui na minha casa. E ele fica aqui em cima. E, assim, se vira. Coloca o almoço, esquenta no micro-ondas, prepara o próprio lanche. Ouve música no maior volume possível, tem que mandar baixar o volume. Dumont, que ele gosta. Dumont FM, que toca as músicas internacionais.
Mas ele consegue demonstrar vergonha, ele consegue demonstrar vergonha. Ele tem vergonha. Faz quanto tempo, mais ou menos, assim, que você notou que ele desenvolveu essa capacidade de demonstrar? Não faz muito. É mais ou menos de uns 3 anos para cá que ele demonstrou. Assim, a tristeza ele sempre demonstrava, né? Que ele chorava quando alguma coisa não estava boa. Mas felicidade, vergonha, ansiedade. Ele fala, mãe, eu estou ansioso. Eu falo, por quê, Gu? Eu quero muito fazer isso. Daí eu ensino relaxamento. Eu nem sei, mas eu ensino yoga, assim. Aí a gente faz, ele fala que passou. Mas ele, até a ansiedade, ele diz que está ansioso. Então eu acredito que ele está sentindo. Ele sabe o que é ansioso. Em relação ao afeto com vocês, pais, com ele, ele demonstra? Afeto, carinho? Ele demonstra, ele é muito carinhoso. Ele demonstra, todos os dias à noite ele vem dar boa noite e beija, aqueles beijos bem gostosos, assim, molhadinho na bochecha. Um cheirinho tão gostoso e demonstra muito amor. E demonstra saudade, ele tem saudade nas férias, ele fica na casa da minha mãe e ele sente saudades. É legal, ele demonstra muito carinho. Ele nunca fez. Demonstrar carinho também foi dentro desse período, dos 3 últimos anos, ou desde sempre ele já foi mais afetuoso com vocês? Não, carinhoso ele sempre foi. Carinhoso, assim, o carinho e o amor, ele começou a demonstrar com uns 8 anos. Uns 8 anos, mais ou menos. Ele começou a demonstrar isso. Mas, assim, antes disso, era, tipo, um menino sem sentimentos, um menino sem dor, sem sentimentos, um menino dava risada de nada, se fosse engraçado ele não ria, mas ele imaginava alguma coisa na cabeça e dava uma risada assim do nada, sabe? Mas hoje em dia, às vezes ele faz isso, ele pensa em alguma coisa e dá risada, mas assim, quando ele tá sozinho no quarto dele, ele vê um vídeo, mas ele dá risada alta, ele não consegue dar risadinha igual a gente, assim, disfarçar a risada. Ele dá risada alta. Mas entendi. Obrigada por responder minhas perguntas. E assim, pessoal, sobre o Gu ser super amoroso, ele realmente sempre foi, eu conheço o Gu há muito tempo, porém, é importantíssimo a gente ressaltar que ele é criado num lar onde os pais são extremamente carinhosos e amorosos. Então, é uma característica da própria família. Até caiu o celular da minha mão. Obrigada. A gente sempre tenta. O nosso objetivo sempre foi assim, ter paz, né? Porque a gente vê casos, eu convivo com autistas muito agressivos e o Gustavo é muito grande. Então, realmente, se fosse para lidar com a força, eu não ia conseguir, não teria esse controle de força, não tenho. Nem dá, porque ele é muito grande. Então, é uma coisa que, independente dele demonstrar qualquer outra coisa, amor, de demonstrar inteligência, carinho, qualquer outra coisa, o primeiro objetivo que eu tive foi ele nunca ser agressivo por conta da força mesmo, porque é muito difícil conviver num ambiente, né, que a criança não se controla, quebra tudo, tem que trancar cadeado. Existem muitos casos. Eu tô aqui falando da parte, não que ele tenha, ele não tem, ele é tudo isso que eu tô falando. Eu não tô aumentando, não é porque ele é meu filho, claro, eu adoro que seja assim, mas, enfim. Mas a gente sabe que é difícil ter que trancar cadeado as coisas, não pode ter copo de vidro, coisas de vidro dentro de casa, porque a criança se autoagride. O Gustavo tem amigo que se bate na cabeça o tempo todo, é todo roxo. Então, assim, é uma coisa difícil para uma família conviver com isso. A família vai ficando adoecendo. Então, é por isso que a gente focou, a gente conseguiu esse caminho de terapias. Eu sempre falo, Deus abriu esse caminho das terapias. Eu sou, assim, apaixonada por ABA, por terapia comportamental, por ecoterapia. Tudo que terapia que falar para mim, eu acho que dá certo porque dá, que funciona. Com a gente funcionou. E não só com a gente, eu conheço muitas outras mães, muitas outras famílias que dá certo. Edjane,
Oi? Eu queria fazer 2 perguntas para você. Você citou, né, que ele faz tratamentos de terapia com fono, já fez, passa atualmente com psicólogo, né? Falou sobre a natação, exercícios. Eu entrei depois, eu não sei se alguém já tinha perguntado, mas ele toma algum remédio? Então, já perguntou, mas não tem problema nenhum. Ele tomava 4 remédios desde que a gente começou. Com 3 anos ele começou a tomar o primeiro remédio. Aí, conforme foi crescendo, que tinha alguns que não podia dar, dependendo da idade. Tinha que esperar fazer 6 anos, outros tinha que esperar fazer 8 anos, né? Que são os mais para concentração. Enfim, ele tomava 4, mas depois que a gente percebeu que ele tinha controle do comportamento dele, que ele sabia lidar com as emoções, e daí a gente começou a tirar os remédios, tudo acompanhado dos médicos. Começamos a tirar, e agora ele não toma nenhum remédio. Ai, assim, claro, se precisar, eu nunca fui contra os remédios. Sempre dei os remédios. Estava fazendo efeito, continuava. Só que eu comecei a perceber que tinha outro caminho e que deu certo para ele. Então, por isso que a gente tirou os remédios. Mas se algum dia lá na frente precisar, né, vai fazer o quê? Mas a gente luta para que não precise. Para que continue. A pergunta também, uma outra. Sobre a parte de higiene dele, ele tem esse controle na escola? Tem. Ele tem. Ele vai no banheiro direito. Ele gasta mais papel higiênico que os outros. Mas ele lava as mãos, ele percebe se, por exemplo, sujar, borrar a cueca, né? Ou sujar as mãos, ele se sente mal, ele vai lavar. Ele já aconteceu na escola de borrar a cueca e ele falar para auxiliar e ela me pedir para levar outra roupa e ele consegue. E assim, uma vez por semana, assim, eu dou uma geralzona, né? Coisa de mãe mesmo. Mas não precisa. Ele usa aparelho, ele escova os dentes bem certinho, toma banho, mas de vez em quando eu gosto de dar uma geral, mas não precisa. Não precisa. Assim, tá acontece. Bom, então. Às vezes vai no banheiro, suja alguma coisa lá, mas ele mesmo limpa. Mas eu percebo, mas é desenvolvido nessa parte. Igual eu te falei, a gente sempre procurou, em primeiro do que tudo, do que pedagógico, essas coisas, desenvolver essa parte de higiene, socialização, porque assim, eu vim de uma família que tem muitos analfabetos. A gente era do Pernambuco, e minha família começou a ler e escrever quando já estava quase idoso, meu pai, minha mãe. Então, daí eu sei que é possível a pessoa conseguir conviver na sociedade sabendo, né, se comportar, a higiene, fazer uma comida se precisar, pegar um ônibus, né? Daí depois vem aquela parte que é necessária, mas que se não conseguisse, daria para continuar, né? Eu pensei... Mas que bom que ele consegue. Eu fiquei pensando, né, na rotina da escola. Eu falei, gente, como será que é, né, para ele essa parte, né? Mas que bom que tá dando tudo certo e que ele tá na escola regular também, né? Foi acolhido muito bem. E agora também tem uma assistente, geralmente na sala, para dar esse suporte, né? Para ter essa integração mesmo, né, na escola. E parabéns para você também, porque Obrigada. Tem que ser forte, né? Para fazer toda essa rotina. Precisa, mas a gente já aprendendo. Assim, igual eu falei, até hoje tá tudo dando certo. Mas tem aqueles dias que você fala, poderia estar melhor, né? Se não fosse autista, talvez não seria assim. Mas não é fácil, mas a gente precisa continuar. E a gente sempre encontra pessoas muito boas, profissionais muito bons, né, que ajudam muito a gente para continuar e ver que vai dar certo. Né? E tá dando, né? Porque ele tá evoluindo. E eu desejo que isso continue e você tá de parabéns, né? Essa mãe guerreira aí, forte.
Obrigada. Eu gostei também dessa dinâmica de você deixar ele preparar o lanchinho dele. Achei muito bacana isso. E é algo que incentiva ele, né, a ter independência. Fica aqui meu parabéns para você. Obrigado. Eu que agradeço por tudo, de estar contando minha história, por vocês abrirem esse espaço, me ouvir. É muito bom, porque a gente sabe que né, os profissionais vocês estão estudando, que vão ajudar muitas pessoas, que o mundo vai ser melhor, tem que ser, né? Então, isso é bom. Mas a gente vai sair dessa melhor, com certeza, precisamos. Um beijo para ele também. Deixa eu dar um beijo nele. Tchau! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, é assim, só para a gente finalizar, eu entendi o mínimo possível para deixar vocês bem à vontade, porque eu sei que funciona bem essa dinâmica com vocês. Mas eu não posso deixar de falar que a Edjane e o Luciano, eles são pais incríveis. Eu vou te mostrar, Luciano, ele acordou. Só um minutinho. Lu, fala oi para o pessoal. Ele vai trabalhar, olha aqui. Parece o Gu, pessoal. Como é que tá? Luciano! Eu vou fazer DNA. Eu vou fazer DNA, ver se o Gustavo é da Edjane mesmo, porque diz que comigo não tem como errar, né? É o Xerox. Diz que é o Xerox. Muita joia, legal. Foi bom aí a Edjane ter participado, né? Esses futuros psicólogos aí, né? Que dê tudo certo aí para vocês. Ilumine bem o caminho de vocês, que é uma profissão maravilhosa. Vocês vão ajudar muita família, porque antigamente a gente passava muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, tem mais informação aí para vocês aí. E a experiência que a gente passou é bacana passar para vocês para ser uns profissionais melhores. Isso aí, obrigada. Obrigadão, Luciano. Gratidão. Obrigada. E assim, pessoal, em casa está escuro. Então, como eu estava falando, assim, não é porque eles estão aqui com a gente hoje, mas realmente o Luciano e a Edjane, eles são, assim, os pais dos sonhos de qualquer equipe, porque eles seguem bem as orientações, eles são extremamente aplicados, eles são pais muito presentes. Então, é aquele tipo de família que você pode passar a instrução, porque eles vão estar junto, eles vão estar vendo, eles vão estar seguindo, eles vão dar um feedback muito fidedigno, sem fantasiar, sem procurar pelo em ovo também, não vai nem para um extremo nem para o outro. Então, são pais com quem eu fico muito feliz de poder estar junto, de poder acompanhar aí o desenvolvimento do Gu. Quando eu os conheci, o Gustavo era uma criancinha, tinha 7 aninhos, e eu acho que ele cresceu e vocês cresceram também, né? Jane, eu lembro, eu nunca vou esquecer da primeira vez que a gente se viu, que ela só chorava. Eu consegui falar. E você vê agora, eu não choro, eu consigo falar. É uma superação também. Isso é muito importante. Para mim é importante. Né? Ela, né? Porque no início, há 7 anos, não dava nem para imaginar esse cenário, né, Jane? A gente está aqui conversando e você contando a história do Gu tão tranquilamente. Era muito legal, porque ela dividia as experiências do dia a dia do Gu com a gente, com a equipe toda de terapeutas. E eu lembro que a gente brincava muito, porque às vezes ela chegava chorando. A gente falava, o que aconteceu? Ela falava assim, a professora da escola me chamou para conversar. A gente, mas o que aconteceu, né? É para falar que o Gu tá super bem. A gente achava que era uma catástrofe. Não, era uma coisa super boa. E a gente sempre vibrou muito junto cada conquista, e é só o começo. Então, realmente, o Gu é esse menino que vocês viram aí, é um menino super legal, tem um cognitivo muito bom, muito por conta do estímulo dos pais, da família mesmo, da equipe. Mas lembrando que não adianta a gente desenvolver, a gente pode desenvolver o melhor trabalho do universo se a família não comprar a ideia, se a família não se envolver, a gente vai estar gastando o nosso tempo e o dinheiro da família à toa,
Então tem que ter esse envolvimento familiar e eles fazem isso de uma forma muito brilhante. Então eu quero agradecer demais esse desenvolvimento todo do Gustavo, né, durante a vida até hoje. Claro que não foi fácil, né, para eles, foram muitos os desafios. Então, a primeira vez que ela teve que falar não por causa do carrinho no shopping, né? Eu esqueci de contar isso do carrinho Pode de shopping. contar, se você quiser. Posso? Ah, pode, é ótima. Então, aí quando a gente começou a entender o comportamento, a lidar com o comportamento, saber que precisava mudar, e como eu falei, eu sempre comprava o mesmo brinquedo, sempre. Aí a gente foi no shopping, o Gustavo gosta muito de shopping, cinema, ele adora. E a gente tava passeando no shopping. E a gente entrou na loja de brinquedo e o Gustavo queria justamente o brinquedo que eu tinha comprado fazia mais ou menos uns 15 dias. E esse brinquedo não era assim, baratinho igual os carrinhos, e ele queria o mesmo brinquedo. Daí eu comecei a falar que eu não ia comprar, e eu não ia comprar, porque eu não podia comprar, que eu tô seguindo tudo bem certinho, como que eu vou comprar? Nossa, o Gustavo começou a chorar dentro do shopping, deitou na loja no chão e começou a chorar, pediu brinquedo, pediu e eu segurei, eu aguentei firme, aguentei. Até o segurança do shopping veio me oferecer ajuda. Ele era pequeno, não era grandão igual agora. Perguntar porque o segurança viu que eu fiquei nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Aí o Gustavo aceitou, a gente saiu da loja, ele aceitou que eu comprasse um outro brinquedo eu comprei, só que eu não aguentei, eu chorei demais, eu tive que ficar tipo 1 hora lá no shopping sentada, chorando, até descarregar que eu tinha conseguido falar o não, eu tinha conseguido todo mundo no shopping me olhando, tipo, com dó, não entendendo nada, achando aquele menino super mal educado, ou achando que eu não sei educar. Assim, é muita coisa. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Não só com brinquedo, mas dele não obedecer, porque ele não entendia mesmo. Mas eu consegui, nossa. E a partir desse momento que ele entendeu que eu não ia comprar, que eu ia falar não mesmo, ele começou a mudar. Daí ele foi mudando. Assim, gradualmente, devagar, mas mudou, mas foi muito difícil. Assim, hoje eu contei a parte do desenvolvimento, mas assim, tiveram muitos episódios, muitos dias, muita coisa que foi difícil mudar nele, mudar para que ele fosse melhor, para que a gente vivesse melhor. Então, hoje eu não vou chorar, eu acho que eu não vou chorar até o fim. Mas se eu chorar, tá tudo bem. Eu tô feliz, tá? Já passou, mas assim, passou, mas a gente sempre lembra, não é uma coisa que passa e você esquece, né? Que é seu filho, é a melhor coisa, não sei explicar, quem tem filho sabe, quem não tem imagina, você não quer que nada aconteça, você não quer que sofra, você quer sofrer tudo por ele, então é isso, né? Só mais uma pergunta. Nesse processo todo, você e seu esposo tiveram acompanhamento de algum psicólogo para vivenciar, porque, como você mesma fala, não é fácil. E essa experiência que você falou do shopping, eu já vivenciei vendo a pessoa passando por um processo. Na época, eu nem imaginava estar estudando para psicologia. E minha mãe até feliz assim, nossa, mas que criança, não sei o que. Mãe, calma, você não sabe o que está acontecendo. Você não tem ideia do que pode estar acontecendo. E eu nem detinha de conhecimento de crianças com autismo, enfim, né? E realmente existe essa reprovação. E após estar estudando como terapeuta, como outras coisas, e aí eu fui, hoje eu fico segurando, olha, não é isso, né? E minha mãe, imagina, não deve ser, porque é ignorância, né? Da falta de conhecimento. Então, a pergunta que eu tinha esquecido era aquela, se vocês tinham tido acompanhamento. Então, e obrigada, viu? Imagina, o acompanhamento voltado para a gente, como eu, mulher, e meu marido, homem, assim, não.
Isso nós nunca tivemos, acompanhamento voltado para a gente. Mas sempre para a família. Mas, assim, voltado para esse assunto, né? Do filho, do autismo, do comportamento do filho, como a gente lida com isso, o que a gente tem que fazer. Mas, assim, foi muito bom. Foi muito bom porque a gente chegava em casa mais leve. Sempre a gente chegou em casa sempre mais leve. Nunca assim, ai, meu Deus, não vai dar certo, e agora? O que será, entendeu? Não, sempre que a gente tem as conversas para animar, para dar gás, para dar força. Então, isso ajudou muito a gente, como pessoa, como família, como pai, como mãe. No momento, agora chegou o meu momento, estou no meu momento que eu estou fazendo terapia voltada para mim. E assim, eu já estou na minha 7ª sessão. E está sendo muito bom. Agora é comigo mesmo. Eu não deixei as do Gu, mas eu percebi, eu senti necessidade que eu preciso para mim também. Chegou no, assim, limite total, preciso me cuidar. Para eu cuidar dele, eu preciso estar bem, então eu estou fazendo. Para mim, assim, envolve tudo, mas é para falar de mim. Então tá legal. Mas sempre. Uhum. Muito obrigada mesmo. Nossa, está sendo de muita valia e eu acredito que para mim e para todos aqui. Nossa, uma delícia te ouvir. Que bom, isso é bom, eu fico feliz. Eu não sou mãe, mas eu consigo olhar com os olhos de quem poderia ter sido. É, claro, a gente sempre sabe, né? Tem Imagina, né? Como se fosse. Sim, gratidão, gratidão, muita gratidão mesmo. Obrigado. Eu que fico muito feliz. Nossa, tô mega feliz. Hoje eu fiquei com um pouco de medo. Não medo, mas assim, nossa, será que isso vai dar certo? Esse negócio de live para mim, não sei o quê. Mas, nossa, tá sendo maravilhoso. Eu tô adorando. Tá sendo muito bom mesmo. Igual foi quando eu falei com o pessoal lá na sala, né? Mas é legal, porque... Igual eu falei, eu não sou formada nisso, eu não sei técnico, eu sei o que acontece comigo, com meu filho e com meu marido. E eu sei o que acontece com as minhas amigas, com os filhos das minhas amigas. Então a gente sabe o que acontece, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que também é possível. Então eu me peguei nessa parte do possível e eu vou assim até o fim. Até o fim eu vou acreditar. E independente se falar, olha, o Gustavo não vai casar, não vai te dar um neto. Não tem problema, ele vai ficar comigo, eu vou cuidar dele, a gente vai cuidar e a gente vai ser feliz. Independente disso, ele poderia ser um menino típico que não casasse, um menino, né, que escolhesse outras opções. Então, não é só porque ele é autista que isso não pode acontecer. Então, é tanta coisa que eu tenho para falar que vamos ficar aqui a noite toda. Né? Tá sem áudio. Agora foi. Desculpa, estava sem áudio. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma outra pergunta? Alguma colocação? Então, assim, como eu falei, eu tenho um prazer e uma honra enorme em acompanhar aí esses últimos 7 anos do Gu. Recentemente, nos últimos 2, 3 anos, um pouco menos de perto, né? Por conta da faculdade, de outros compromissos. Então, a gente não se vê mais toda semana. Mas eu estou sempre por dentro de tudo que está acontecendo. E vocês vão ver que quando vocês se formarem e vocês tiverem ali o paciente que tem alguma questão neurológica envolvida, é um paciente que eu já falei para vocês, é diferente. Eu acho que o nome especial não vem não tem nenhuma conotação negativa, muito pelo contrário, é muito positiva. Realmente são pessoas muito especiais e a gente tem um convívio muito intenso, uma relação, a gente cria um laço. Isso é inevitável. Você não se envolver, eu acho que é estranho, né? É impossível a gente trabalhar com pacientes tão incríveis e não se envolver. Deixa de ser só paciente, torna parte da nossa vida. Então, ver essa evolução, vocês vão sentir isso na pele. É incrível, é como se a gente estivesse evoluindo junto. E a gente evolui junto mesmo, a cada dia. Então,
Ediane, eu tinha certeza que ia ser incrível. Ia ser muito bom. Nós duas, se juntar as duas, não dá uma com tecnologia, né? Mas funcionou. Eu imaginei, viu? Pensei que eu não ia conseguir uns 20 minutos para as 9, eu fiquei já tentando entrar. Eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas deu. Olha que bom. Mais um. Viu? Mais um desafio, né? Que bom, viu? Primeira vez. Da quarentena, né? Viu? Que ótimo. Ótimo. É verdade. Eu também tô aprendendo muito nesses dias em casa. Monique. Oi. Monique, eu quero, assim, também parabenizar você, né? Porque pela essa visão que você tá tendo de trazer para a gente pessoas assim tão abençoadas, pessoas que vão agregar na vida da gente. Nossa, a aula que nós tivemos na manhã, não sei se o pessoal da noite teve com o André, sobre esclerose múltipla, nossa, para mim foi assim maravilhoso, né? Até você me respondeu lá o e-mail, fiquei feliz lá do trabalho. Nossa, e agora com a Edjane, muito bom. É assim, você vê a síndrome de outra maneira, né? Você vê isso, tem outro olhar. Então, assim, parabéns pelo profissionalismo, por você ter essa visão, né, de trazer algo novo para a gente, não ficar só naquele método ali. Então, muito obrigada também, né, por você fazer isso pela gente. É isso, eu fico feliz demais em poder trazer um pouco dessa vivência, né? Desde que eu comecei a minha vida na docência, eu comecei pelo curso de psicologia. E meu receio sempre foi que faltasse alguma coisa por não ser psicóloga. Então, acho que não tinha como ser diferente, não trazer o melhor que eu pudesse das vivências, das práticas, enfim. Então, hoje a gente teve a Ediane. Segunda-feira, o Matheus, que é um psicólogo que trabalha com autistas, com abordagem cognitivo-comportamental, conhece o Gu, inclusive. Na segunda de manhã ele vai estar Quem? Ele conhece o Gu? Vai ser o Rodolfo. O Rodolfo a gente não conseguiu, mas vai ser o Matheus, que trabalhava lá na Andy também. O Matheus! É verdade. O Matheus vai estar com a gente na segunda de manhã, então o pessoal da noite está convidado para a segunda-feira de manhã. Legal. Às 8h20 da manhã. Ediane, se você quiser também participar, se quiser... Eu ia perguntar se eu podia. Eu posso? Que pode. Claro, te mando o link. Ai, me manda, eu quero. Nossa, Pode deixar. E aí, na segunda, então, às 8h20 da manhã, o pessoal da noite também está convidado. A gente vai ter um bate-papo com um psicólogo que trabalha já há algum tempo com autistas, que teve aí como mentor dele o Rodolfo, que para mim é a nossa maior referência aqui na cidade, né, sobre o assunto. Então, pessoal, e lembrando também que amanhã eu resolvi me aventurar, eu recebi um convite para fazer uma live com uma outra professora da Anhanguera também, com a Nicole. O pessoal da manhã conhece, né? O da noite eu acho que não. Mas a professora Nicole Arantes, ela me convidou para a gente fazer uma live amanhã às 15h no Instagram para falar sobre os desafios do ensino à distância. Também da parte do docente, um pouquinho de como está sendo. E a gente está recebendo perguntas de alunos para a gente abordar na live amanhã. Já falei com vocês, então, se mais alguém tiver pergunta, quiser mandar, ou alguma estratégia que tenha utilizado durante a quarentena para otimizar o tempo, os estudos, por favor, me mandem, que vai enriquecer bastante. Então, não todos convidados, amanhã, 15h, ou no meu Instagram, ou no Instagram da Nicole. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Cadê o Gu? Para a gente mandar um beijo para ele. O Gu foi deitar, tá escutando música no quarto. Gu! Pode deixar, pode deixar. Ele vai vir, ele vai falar tchau. Ele já foi lá pro quarto. Tá lá, ó. Vem cá, vem falar tchau pro pessoal. O Gu tá curtindo as lives também, não? De quarentena? Como você tá tendo aula? Como que você faz as aulas da escola? Matemática. Não, como? No computador ou na escola? Na escola. Você não assiste? Assisti, sim. As professoras estão te mandando lição, Gu, pela internet? Sim. E tá legal? Tá dando certo? Sim. Você quer voltar para a sala de aula ou quer continuar em casa?
Quer continuar em casa. Viu? Como ele nunca... Ele nunca fez isso, daí ele fica se olhando. Ele quer falar e se olhar, ó. Tá vendo? Olha lá, Claro, ó. mas a gente faz isso, né? Imagina ele. Opa! Então, obrigada por emprestar a sua mãe, viu? E por conversar com a gente também. Tá bom. De nada. Tchau. Amei conhecer você. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, professora. Obrigado, viu? Obrigada a você. Um beijão. A gente se vê segunda, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.